Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou fazer um grande desabafo. Porque assim, gente, esse vai ser um episódio mesmo de desabafo ou um pensamento no banho gigante, não sei. Posso chamar isso de um quadro novo do canal, ia falar, mas enfim, do podcast. é, Chamado O Desabafo do Mês. Porque assim, o que que acontece, né? Gente, tem meses, enfim, tem momentos da nossa vida que a gente tá, tipo, passando, né, por muitos perrengues e muitas coisas e muita, enfim, muita loucura ao mesmo tempo. E a gente acaba acumulando muito isso, né? Enfim, e eu vou fazer então esse episódio um pouco de desabafo. É, para quem, como eu já falei, né, no episódio passado, eu tô me mudando. Quer dizer, eu me mudei já de casa. E eu passei por esse momento, né, de muita correria, você vai pra lá e pra cá, você precisa fazer toda a burocracia de alugar um novo lugar para morar, e aí entregar o apartamento antigo que você morava antes, e tudo isso envolve muita burocracia, né? E aí, só que isso vai acumulando, né? Nossa rotina e a gente vai acabando, né, ficando cansado e meio de saco cheio da vida, assim, né? E eu tô num momento assim, tipo, eu tô meio de saco cheio da vida, assim. Eu não tô, enfim, fazendo exercício, que é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo, tal. Eu não tô desenhando, eu não tô fazendo nada, assim, porque realmente, tipo, eu venho de uma época que eu tô muito cansada. E aí, inclusive, né, eu fiquei ausente do podcast durante 2, 3 semanas e, e assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu tô com muita preguiça. É, Só que aí é que tá, né? Porque o que que acontece? Tipo, eu gosto muito do podcast. Foi uma iniciativa completamente minha, né? Obviamente, de começar o meu próprio podcast, nananã, e ter esse comprometimento, né? Tipo, esse compromisso durante a minha semana de pegar, sentar, escrever um roteiro, depois gravar, depois editar, postar no Instagram sobre o tema, né? Contanto que o meu Instagram ele tinha todo um cronograma assim, né? De tipo, eu postava o tema da semana e aí depois um trecho do podcast e tal. E com o tempo eu fui meio que largando isso, não que assim eu nunca mais vou voltar, ou enfim, ou tipo, eu tô fazendo de má vontade os podcasts, tá? Eu não quero que vocês interpretem assim. Mas assim, eu quero voltar. E aí é que tá, tipo, eu quero gravar, eu quero voltar, eu quero escrever um roteiro, eu quero, tipo, ter esse compromisso na minha rotina, até porque eu que escolhi fazer, esse podcast, né? E é um projeto pessoal. Enfim, acontece que é isso, tipo, eu tô muito cansada, sabe? Tipo, eu tô cansada da vida, assim. E, é, e aí, desde que eu comecei, né, esse processo de mudança e tudo mais, eu simplesmente não parei. Mas só que faz um tempo, assim, que eu simplesmente não estou conseguindo parar. Sabe quando, tipo, você faz tantas coisas que, por exemplo, chega no final de semana que você só gostaria de descansar e ficar tranquilo e ficar de boa, você tem algum compromisso? Ai, mesmo que seja, tipo, ai, festa de aniversário de um amigo, almoço na casa da tia, sabe? Tipo, mas por mais que seja, tipo, um evento social pra você ter e tal, você só queria, tipo, mano, parar e fazer nada, 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 tipo, dormir até meio-dia, não fazer nada. Ou fazer alguma coisa, mas fazer algo que você realmente queira, sabe? Tipo, ir no cinema, ir no parque, sei lá, enfim. Eu venho de vários momentos, né? De uma época assim, em que eu não tô conseguindo parar nenhum final de semana.
E aí, isso tá me deixando, tipo, mano, muito maluca, assim, porque é isso, tipo, eu tô muito cansada. É, e eu tô passando, tipo, por vários perrengues e perrengue atrás de perrengue. Inclusive, eu vou contar pra vocês o perrengue da semana, porque assim, gente, desde que eu mudei, principalmente, né, tipo, meu, juro, parece que vai acontecendo desastres e desastres, assim. Eu vou contar toda a tour pra vocês, tá? Como eu falei, vai ser um episódio de desabafo. E o que que acontece, né? Tipo, eu e o João, a gente começou a procurar apartamento e tal, não sei o que, a gente achou esse que, enfim, a gente gostou muito e tudo mais. Só que, como eu falei, eu já morava sozinha, né? Como eu falei no último episódio. Eu já morava sozinha e o João não. Então, assim, eu tinha um apartamento para entregar. Então, eu sabia que, tipo, a minha responsabilidade não seria só com a mudança para o novo apartamento, mas sim, tipo, o cuidado com o velho apartamento, porque você precisa pintar. Aí, para pintar, você precisa ou contratar mão de obra e comprar tinta e tudo mais, ou você faz, só que aí você vai ter que comprar tinta, os materiais, você vai ter que saber fazer, você vai ter que cuidar de toda a mudança, tipo, todas as coisas assim que você tem para outra casa. Você vai precisar entregar o imóvel limpo, né? E tudo mais. E tipo, entregar chaves também. E, enfim, isso é um corre. Tipo, mano, eu passei um mês basicamente nesse corre de mudança, sabe? E aí, o que que aconteceu, né? Eu saí daquele apartamento, vim pra esse, nananã. Quando tava tudo vazio lá, eu comprei uma tinta pra quê? Pra pintar o imóvel, né? E aí, é, eu e o João, a gente falou, não, a gente consegue pintar esse imóvel aqui, só nós dois. Nossa, não, tá suave, sabe? Gente, sério, sério. Assim, eu não sabia. Eu sabia que ia dar trabalho. Eu sabia que era um tipo difícil, assim. Não difícil, mas trabalhoso de fazer. Pintar, né? Uma casa, enfim, um apartamento. Só que eu não sabia que era tão difícil. Tipo assim, eu acho que é mais por inexperiência, né? Na verdade. Mas, tipo assim, a gente chegou lá e a gente pintou e tinha umas partes das paredes que, tipo estavam mais sujas, assim, sabe? Mais manchadinhas e tudo mais. E aí a gente passou, eu comprei 18 litros de tinta. Aí a gente passou uma demão inteira, no apartamento inteiro. Aí tem teto também para pintar. Ai, nossa, enfim. Aí a gente passou uma demão inteira. Aí a gente olhou pra parede e não, tipo, parecia que a gente não tinha pintado, assim, sabe? As partes que estavam com mancha. É, Porque assim, tava completamente transparente. E eu comprei uma tinta meia boca, né? O que, enfim. Depois o meu irmão, que ele é arquiteto, ele tipo me explicou melhor. Ele tinha me indicado umas tintas que eu precisava comprar, que eu poderia comprar, né, de marca melhor, mas eu fui pela mais barata e me ferrei. Mas enfim. Aí acontece que a gente pintou tal e ainda tava aparecendo totalmente, sabe, tipo, as sujeiras, enfim. Aí a gente, não, vamos voltar pra casa, comer, nananã, descansar um pouco, e aí a gente volta pra cá e vê, né, se, tipo, deu uma melhorada. Assim, eu tô morando muito perto de onde eu morava antes, então, assim, isso foi um ponto super positivo, sabe? Porque se a gente tivesse morando longe do lugar onde eu morava antes, meu, sério, o perrengue ia ser tipo 10 vezes maior. Mas enfim, é, né, tipo, a gente mudou para um lugar perto, então era suave, sabe? Voltar para casa, comer, sei lá, descansar um pouco e depois voltar lá no apartamento para ver, né, se tipo melhorou e tal. Porque quando a tinta seca,
ela fica mais opaca, né. Então, assim, para você ter uma noção melhor de como vai ficar, você precisa esperar ela secar, entendeu. Aí beleza, a gente esperou um pouquinho, aí a gente: "Não, tá suave", tipo, saiu, né. Eh, saiu não, tipo, as manchas, tamparam um pouco mais as manchas, né, a tinta tampou um pouco mais as manchas, tranquilo. Eh, ai gente, aí a gente voltou, passou mais uma demão, e E aí, tipo, mano, a gente, assim, super na esperança, sabe. Só que na terceira e aí foi realmente, né, secando e ficando um pouco mais opaco, e foi, melhorando, sabe, tipo, as manchas e tudo mais. Só que aí na terceira demão a gente resolveu não fazer a o apartamento inteiro e só pintar as partes que estavam com manchas. E quando a gente foi voltar pra ver se secou e tudo mais, e como que estava, tipo, a parede estava toda manchada, assim, sabe, tipo, de tonalidade diferente de tinta por conta das camadas. Vocês estão entendendo? Tipo, só que aí nesse ponto, tipo, já estava quase, a tinta já estava quase acabando, não tinha muito mais tempo, assim, sabe, porque estava acabando o final de semana, e na outra semana, tinha que, tipo, meio que entregar já o apartamento, então na outra semana a gente teria que fazer só a faxina, porque no final de semana, o apartamento tinha que estar, tipo, entregue, assim, sabe, basicamente. Mano, gente, eu sei que, ó, a gente operou um milagre. Eu não sei até agora como que a gente conseguiu, tipo, pintar aquele apartamento e não ficar tão manchado. E aí eu tava com muito medo de, tipo, não passar na vistoria, sabe? Porque, enfim, eu aluguei por uma imobiliária online que falam que às vezes dá umas sacaneadas nos inquilinos, assim, sabe? Tipo, cobram um valor meio absurdo, enfim. E eu tava com medo de acontecer isso comigo. Mas não aconteceu, graças a Deus. Mas depois que a gente mudou pra cá, aí começaram os perrengues desse apartamento, né? Que aí, né, ai, não tem luz ali, não tem luz aqui, não tem armário na cozinha. Então precisa comprar armários, nossas coisas estão dentro de caixas. Sabe assim, tipo, ai, não tem tal coisa, a gente precisa comprar para negociar, sabe? Tipo, ai, não tinha armário para colocar roupa, não tinha. Nossa, inclusive um perrengue que a gente que a gente passou foi com o suporte da televisão da sala. Porque o João tinha um suporte de TV, aí ele foi testar o suporte, aí não cabia na TV que a gente. Porque a gente acabou comprando uma nova TV, né? Enfim. É, e aí o suporte não cabia na nova TV, aí a gente foi atrás de extensor, aí o João comprou um extensor, só que aí o extensor não chegou, acho que era golpe, aí ele cancelou, pediu de novo, aí foi correr atrás de parafuso, porque não achava a merda do parafuso que cabia para colocar o extensor. Sério, gente, assim, vocês não estão entendendo. Tipo, minhas semanas têm sido caos, pânico e perrengue atrás de perrengue. Eu tô, tipo, ficando maluca, né? E aí, quando a gente acha que tá melhorando, porque assim, né? Pensa, a gente passou por todo o perrengue da mudança, primeiro, né? Que mudança é um inferno, você organizar suas coisas, guardar em caixa, aí depois fazer o transporte, porque a gente gosta de ser econômico, né? Eu e o João. Então, assim, a gente só contratou o carreto para levar os móveis maiores, que não caberiam dentro de um carro. Agora, coisas assim, tipo que cabem em um carro, assim, sabe? Tipo, as roupas, sei lá, banquinho, sabe? Tipo, espelho, enfim. Essas coisas a gente levou tudo dentro de carro, assim, dentro de caixa. E, meu, já começa aí um perrengue, né? A mudança.
Aí beleza, aí a gente chegou, aí o chuveiro queimou, né? Tava queimado, não sei o que, nananã, a gente teve que ficar tomando banho na casa do avô do João, que é super perto da nossa casa, então tava tranquilo. Aí, beleza, arrumou o chuveiro. Aí, não sei o que quebrou, sabe? Tipo, tem sido isso, assim, basicamente a nossa vida. Aí, agora, a nova, né, do último final de semana foi que o nosso encanamento entupiu. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Entupiu de uma maneira que, assim, é, o João tava no box, né, tal, não sei o quê, e começou a encher água do box. Aí encheu tanta água no box que saiu água pelo ralo de fora do box, do banheiro. E saiu tanta água que foi até metade do corredor de fora do banheiro, que é o corredor que ficam os quartos, e entrou no nosso quarto, porque o nosso quarto é tipo do lado do banheiro, entendeu? E a água entrou no nosso quarto. Ainda bem que não, tipo, chegou na nossa cama, assim, mas chegou até, tipo, quase assim na nossa cama. É, Aí a gente passou o final de semana inteiro tomando banho na casa do avô do João, porque a gente não conseguia usar aqui, sabe? A gente foi fazer um xixi, aí foi dar descarga, e aí simplesmente, tipo, a descarga começou a encher. Aí o ralo, tipo, de fora do box começou a, tipo, meio que borbulhar, assim, sabe? Gente. Vocês não estão entendendo, foi uma saga. E aí eu liguei para a imobiliária, né, na segunda-feira, né, pelo amor de Deus, para resolver e não sei o quê. E aí os caras foram resolver no dia seguinte. Eles passaram o dia inteiro aqui resolvendo isso. Eles chegaram tipo 10h30 da manhã. Eles foram embora 5 horas da tarde. E a minha casa cheirando a esgoto, porque os caras enfiam lá um cano, né, pra ficar vendo se vai sair alguma coisa que tá entupindo, não sei o quê. É, E graças a Deus, um bonzinho, né, um dos meninos bonzinho lá, que ele faz tudo da imobiliária, ele, tipo, meio que deu uma passada de pano, assim, no chão, sabe? Ele deu uma geral no banheiro, porque, assim, se eles não tivessem limpado, não tivesse feito nada, meu, ia estar, assim, insalubre, porque já tava insalubre ele, tipo, dando uma geral no banheiro, né? Agora, se não tivesse dado essa geral, juro. Aí, gente, aí lava o banheiro durante a semana, tipo assim, lavar mesmo, sabe? Que normalmente eu deixo pro final de semana. Sabe assim? Então, assim, é... muitos perrengues, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu tô muito cansada. E aí isso tem, tipo, me atingido é, da- no resto da minha vida, assim, tipo, nos outros quesitos da minha vida, porque aí acaba a noite, eu tô muito cansada, eu só quero, tipo, parar de trabalhar, não sei o que, comer e ficar, mano, vendo a minha série, que eu estou completamente viciada em Shameless, é o nome da série que eu tô assistindo, tem na Prime Video, é muito boa. Bom, pelo menos eu tô gostando bastante, mas enfim. Tipo assim, tudo que eu quero é fazer isso, tá ligado? E aí, quando eu penso em, tipo, desenhar, ou mesmo gravar um episódio do podcast, ou, enfim, fazer, tipo, são coisas que eu gosto de fazer, sabe? Mas que, tipo, me dão um trabalho. Eu fico, tipo, mano, nossa, que preguiça, não sei o quê. Contanto que desenhar, tipo, eu tô completamente, tipo, abandonando, assim, o barco. Não que eu vou parar de desenhar, porque eu gosto muito, mas, assim. Eu só tô gravando o podcast porque pra mim é uma obrigação mesmo, assim, sabe? Tipo, uma obrigação que eu gosto, que eu quero fazer.
mas que eu tornei como uma obrigação, porque se eu parar, aí eu vou parar de vez, tá ligado? Tipo, e aí não vira mais um compromisso. Porque, por exemplo, quando eu fiquei ausente durante as últimas semanas aí, porque realmente, né, eu não conseguia parar pra fazer, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo realmente parar e fazer. Tava todos os dias, tipo, tendo que fazer alguma coisa, pintando apartamento ou sei lá o que, sabe? Tipo, indo na Leroy, sei lá. Sempre tinha alguma coisa pra fazer. E agora, eu não tenho nada, não, tipo, esse tipo de compromisso, entendeu? Eu posso simplesmente parar e desenhar, parar e gravar meu podcast e tudo mais. Só que aí, tipo, é isso, eu tô tão cansada que até as coisas que eu gosto e que eu quero fazer, tipo, estão me deixando com preguiça, assim, sabe? Tipo, e nossa, isso é muito triste, porque, por exemplo, tipo, o podcast não é um projeto que eu quero abandonar. Eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre objetos, ó, projetos inacabados, porque eu sou muito boa em começar vários projetos e não acabar eles, tá ligado? E eu não queria que o podcast fosse um desses projetos, porque realmente é um projeto que eu tenho no papel há muito tempo, e aí finalmente eu tomei coragem, né, para tirar do papel e tudo mais, enfim. Então, tipo assim, não gostaria de abandonar, não quero abandonar. Eu acho que eu só abandonaria mesmo se realmente, tipo, nossa, não tenho mais o que falar, e enfim, tipo, ou cansei, ou não faz mais sentido pra mim e tudo mais, sabe? Só que quando você abandona um projeto porque, tipo, ai, você tá muito cansada e, tipo, você não tá conseguindo se comprometer com aquilo, isso é muito triste. Porque, tipo, é um projeto que você realmente gosta, que você realmente quer, mas só que a vida não tá deixando você curtir esse momento, entendeu? Isso é muito triste. Pra mim, é a pior maneira de você acabar um projeto. Essa e por insegurança. Nossa, você parar com um projeto que por insegurança, nossa, essa também eu sou craque. Juro, craque, gente, craque. Enfim. E aí foi basicamente esse desabafo que eu queria fazer, porque assim, eu não sei, assim, né, se vocês estão estranhando, né, que eu não tô postando, enfim. Até, tipo, o episódio passado eu postei e tal, e eu gravei, e aí eu fiquei muito tipo, nossa, mano, eu tô muito roteirizada, assim, sabe? Porque eu me senti roteirizada, assim, tipo, porque. Tipo, fiz muito pela obrigação, tipo, de novo, né? Eu quero fazer, eu quero gravar e tal. Só que eu tava muito no comprometimento, sabe? E aí eu pensei assim, por que que eu não faço então um episódio, tipo, eu tava até falando com o João, né? Tipo, porque eu tava, mano, eu não sei do que eu posso falar e tudo mais, tipo, enfim. E aí eu fiquei assim, mano, eu preciso fazer um episódio em que eu não precise de um roteiro, sabe? Tipo, ao contrário do episódio passado, que eu tava precisando de um roteiro, senão, tipo, eu não ia muito ter o que falar, assim. Esse episódio eu tava, tipo, precisando de um episódio que eu não precisasse muito de roteiro, sabe? Porque eu queria que fosse um negócio mais livre, assim, sabe? Tipo, mais, ai, pensando e conversando com vocês aqui, sabe? Justamente por isso, porque, tipo, mano, eu já tô muito cansada, eu já tô muito roteirizada na minha vida, sabe? Tipo, eu não precisava de mais um roteiro, assim, sabe? Tipo, não, eu precisava de um negócio diferente do roteiro, sabe? É, enfim, isso é uma coisa, né, até que eu tava pensando aqui que, meu, é importante às vezes, né, a gente, tipo, sair do roteiro da nossa vida, sabe? Tipo, mano, é, se eu tô muito, ai, com muita compromisso realmente pra fazer e tudo mais, e que, tipo, tá me esgotando, sabe? Eu preciso ter pelo menos um ponto de fuga, sabe?
alguma fuga pra eu sair desse roteiro de obrigação, entende? Tipo, porque, por exemplo, você acorda, escova os dentes, toma café da manhã, trabalha, sei lá, faz xixi, faz cocô, eh, interage com o seu chefe, interage com o seu colega de trabalho, aí você pega metrô, aí, nananã, sabe? Tipo, você chega em casa, assiste a série que você quer e tudo mais, aí depois você vai dormir, aí o dia seguinte todo assim, sabe? Tipo, quando você tá muito nessa fase de tipo, mano, é, tem muitas obrigações pra fazer e eu só tô fazendo obrigação, sabe? Tipo, é importante a gente ter um momento em que, tipo, a gente saia do roteiro, sabe? E faça uma coisa completamente diferente. Porque, por exemplo, se eu tivesse me forçando a desenhar só porque, tipo, eu quero desenhar e eu não quero perder a prática, tipo, o desenho ia começar até se tornar meio que um fardo pra mim, sabe? Tipo, isso que eu não quero, né? Tipo, eu não quero tornar o desenho como um fardo pra mim, eu não quero tornar o podcast como um fardo pra mim, sabe? Tipo, você meio que saber também, né? Tipo, quando que você tem que sair do roteiro e quando você tem que ficar no roteiro, né? Faz sentido? Porque é isso, na semana passada eu tava precisando ficar num roteiro, porque eu precisava gravar, e eu precisava, tipo, ter uma linha de raciocínio do que eu ia falar, sabe? Só que essa semana não, tipo, eu tô precisando de um refúgio, eu tô precisando de algo que não tenha roteiro, de algo mais espontâneo, em que, tipo, eu posso simplesmente só sentar e gravar, porque se eu tivesse o compromisso de escrever um roteiro e aí acompanhando e fazendo uma linha de raciocínio que faça muito sentido para vocês, sabe? Tipo, isso ia acabar pesando, sabe? Eu ia acabar o episódio e ia falar, tipo, nossa, mais um roteiro na minha vida, sabe? Tipo, mais uma cena em que eu precisei de roteiro e eu não podia simplesmente, tipo, agir como eu acho que eu deveria agir, ou falar como eu acho que eu deveria falar, entende? Não sei se eu tô sendo, tipo, muito subjetiva nesse episódio. É, mas é basicamente isso que eu quis falar. Acho que para vocês entenderem também o momento de vida assim que eu tô, como eu falei já em alguns episódios, tipo, a minha intenção é a gente se, tipo, ficar mais próximos, né? A audiência e eu, vocês e eu, nós juntos, ficarmos mais próximos, né, de uma certa forma, assim, vocês se sentirem um pouco mais próximos de mim, então eu acho que faz sentido, sabe? Tipo, fez sentido eu contar pra vocês o que que tá passando, né? Porque, tipo, é, vocês podem até ter notado, tipo, uma diferença de Fernandas entre os primeiros episódios, tipo, os episódios que tinham disponíveis até então pra Fernanda de agora com esses 2 episódios depois do meu retorno, entendeu? Enfim, vocês podem notar essa diferença. E se perguntarem, tipo, mano, o que que tá acontecendo com a Nanda, sabe? Tipo, enfim, desabafo total. E vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho é assim, é, meio que um desabafo também. Não é um desabafo, mas é assim, uma situação que aconteceu dentro dessa época de muitos perrengues que eu tava passando, né? O que que acontece? Quando eu tô num momento assim que eu tô muito tensa, e que tem muita coisa passando na minha vida, enfim, que me cause tensão. Eu fico muito tensa e muito sensibilizada, e às vezes eu fico muito, tipo, a flor da pele, assim, sabe? Aí, o que que aconteceu? Eu trabalho em um prédio que lá tem três não é segurança, como é que fala? Porteiro. Tem três porteiros diferentes. Um porteiro é, tipo, muito escroto, tipo, muito escroto. O outro porteiro, ele é de boa até você ter esquecido
e comunicar a ele que você esqueceu o seu crachá de passar na catraca. Aí, minha filha, se você esqueceu, ele vai fechar a cara na hora. Por que ele faz isso? Não faço a mínima ideia, mas enfim. Ele vai fechar a cara na hora, ele vai ser grosseiro, mas assim, no geral, no dia a dia, é uma pessoa ok, sabe? E tem um outro que é muito fofo, sabe? Ele é muito tranquilo, muito educado, muito gentil, muito fofo. E aí, tem horários, né, que eles estão lá e, enfim. E aí eu saí um dia num horário que tava o que é mega escroto, tipo, muito escroto. E aí, gente, o que que acontece, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito, não me vangloriando assim, mas tipo, eu sou muito educada. Tipo, eu sou muito com prestadores de serviço, assim, sabe? Tipo, eu não sou aquela pessoa que vai maltratar um garçom, um porteiro, um faxineiro, sabe? Tipo, um atendente de loja, um caixa. Tipo, você não vai me ver tendo esse tipo de atitude, sabe? Tipo, eu posso em determinados momentos, assim, sabe? Tipo, ser um pouco mais firme e tal com a pessoa, se ela foi mal educada comigo ou algo do tipo, mas você nunca vai me ver sendo mal educada com essas pessoas, entendeu? E aí é que tá, porque assim, como eu sou muito, tipo, educada com as pessoas, é, eu, é, eu acabo querendo de volta essa educação. Então, quando não acontece, eu fico muito brava. Porque assim, eu não vou, mesmo você sendo escroto comigo, sabe? Tipo, o João é assim. Ai, tem um cara lá que a gente pega ônibus que fica na catraca e é cobrador, e ele é muito escroto também, né? Toda vez. E ele é escroto, mas eu não ligo pra escrotidão dele, né? Continuo dando boa tarde, boa noite, bom dia, o bom que eu precisar dar, entendeu? E tá tranquilo, passo na catraca, tá tranquilo pra mim. Agora o João não, tipo, por ele manda o cara, sabe, ir pra casa do caralho, não sei o que, xinga o cara, tipo, ele é meio assim. E, e eu não, né? Sou completamente ao contrário. Até aí tudo bem. Enfim, só pra contextualizar pra vocês, assim. É, e aí, eu tava indo embora e eu sempre dou, gente, como uma boa pessoa educada, né? Eu sempre dou, né? Boa tarde, boa noite, enfim. É, e aí eu passei na catraca, eu falei tchau, tchau, boa noite. E esse cara escroto tava com uma outra pessoa, tipo, meio que jogando conversa fora, assim. Só que ele viu que eu tava passando. E outra, eu era a última a sair do escritório, então eu tava com a chave do escritório e fica lá na portaria. Então eu preciso o quê? Entregar pra ele quando eu saio. Eu entreguei na mão dele e falei: tchau, tchau, boa noite. Silêncio. Silêncio não, né? Aliás, ele tava lá jogando conversa fora com o cara. Só que eu não fui, tipo, ignorei, fui reto, né? Eu tava o quê? Esgotada, falei pra vocês, né? Tô de saco cheio. E eu olhei pra trás e falei: tchau, tchau, boa noite. E aí eu, tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Mano, mas eu saí xingando Deus e o mundo nesse dia. Sério, tipo, saí xingando o cara, gente. Tipo, não na cara dele, mas falando pra mim, assim, sabe? Tipo, saí nervosa xingando o cara baixinho, assim, sabe? Que ele não conseguiria ouvir. É... Mas, meu, isso me deixou tão puta. De verdade, eu fiquei tão brava, tão nervosa. Eu juro, porque assim, o que custa você me dar um boa noite? Tá ligado? Tipo, e o cara lá com o cliente, sei lá, quem que era a outra pessoa, mas assim, tava lá, mó jogando papo fora, não sei o quê. Você não pode, opa, tchau, tchau, boa noite. Então, e continuar conversando? Não. O cara só ignorou e ele tem uma cara, gente, de bunda, assim, sabe? De gente ruim.
Que isso já me irrita, entendeu? Nossa, enfim, é isso, gente. Eu tô falando pra vocês que eu tô de saco cheio. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que foi um grande desabafo. Mas é isso. Vamos para os recadinhos, né? Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Ativem as notificações para vocês saberem quando eu lançar um novo episódio. Avaliem o podcast, por gentileza, isso ajuda demais. E para quem puder, deixar um comentário aqui no episódio falando o que vocês acharam, deixando o seu desabafo do mês. E, enfim, e caso o seu desabafo, sua mensagem não caiba num texto, você pode mandar um áudio e o link também está aqui no episódio ou no perfil do podcast, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e um beijo, eu fui, tchau!